Ok, pessoal, boa tarde. Nós estamos iniciando a nossa live, né, de hoje. Iniciamos a gravação aqui. Então, eu vou abrir o chat, tá? Para que vocês entrem lá e coloquem o nome de vocês, o nome e a série, tá? Coloca o nome e a sala de vocês aí, a sala que vocês estão, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, tá? Eu vou abrir o chat e aguardar alguns minutinhos para vocês registrarem aí a presença, tudo bem? Ok. Sejam muito bem-vindos aí. É muito importante vocês registrarem a presença, tá? Entrou na aula, já vai lá no chat. Eu vou deixar o chat aberto por um período, tá certo? Vou deixar ele aberto por um tempo para que vocês entrem e façam o registro de que participaram da aula. É muito importante para depois eu conferir lá todos os alunos que estiveram Ô, conosco, professor, tá? Pois não. um menino da minha sala, ele caiu da aula e não tá conseguindo reconectar. Certo. Bom, ele está entrando com e-mail institucional ou ele está Tá, peraí, deixa eu ver aqui entrando com com e-mail ele. pessoal? É só entrar no mesmo link. Qualquer coisa aqui eu dou a permissão para ele acessar. Provavelmente a internet dele está oscilando. Ok, turma? Registraram o nome no chat aí? Sim. Todos os demais registraram o nome? Pessoal, participem Sim. comigo, tá? Sim. Legal. Sim. Muito bem. Então, gente, nós vamos já começar as projeções da aula de hoje. Tudo bem? E à medida que forem surgindo as dúvidas, que vocês quiserem imprimir também o pensamento de vocês, né? Vocês estão livres para interpor aí, tudo bem? Nós vamos hoje tratar um tema literal, né? Nós vamos trabalhar uma situação em específico, devido a um evento que vai acontecer aqui na escola, tá? Estamos prestes a realizar um evento que é o Sarau de Língua Portuguesa, e nós vamos falar um pouco de literatura de cordel, tá bom? Eu vou começar as projeções para vocês aqui, e aí vocês me sinalizam se estão vendo, tá? Se estão partilhando aí do que nós vamos apresentar hoje. Tem só um momentinho, tá? Ok. Estão vendo aí, gente, a tela? Sim. 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 Maravilha. Sim. Então, gente, aqui será retratado o nosso tema de hoje, tá? Literatura de cordel. É importante que vocês tenham os cadernos de vocês, né, e façam as anotações que serão importantes para vocês consultarem depois e para vocês poderem fazer um trabalhinho que será colocado, né, acerca dessa temática, tá bom? Um pouquinho mais à frente eu vou explicar para vocês como vai decorrer esse trabalho, os objetivos dele, tá? Mas nós vamos tratar primeiramente do nosso tema aqui, tudo bem? A habilidade de hoje é compreender a literatura como sistema social em que concretizam valores sociais e humanos atualizáveis e permanentes no patrimônio literário da língua portuguesa. Vamos lá. Os nossos objetivos: conhecer uma rica manifestação da nossa literatura, né? O tema que nós vamos retratar hoje, ele encabeça aí a literatura brasileira, né? Traz a caracterização das manifestações culturais aí. Então, é um dos nossos objetivos. Possibilitar o aluno conhecimento da linguagem cordelista, enfocando a cultura nordestina em prol da valorização das nossas raízes. O item seguinte é promover uma aproximação do aluno com a cultura popular nordestina, certo? Por último, eu acho que dentro dos nossos objetivos, estimular um olhar crítico
e simultaneamente poético à realidade sertaneja. Ok? Alguma dúvida até aí, gente? Não. Não. Ok. Vamos adiante, então. O que faremos hoje? Conhecer a literatura de cordel e ampliar a experiência cultural que nasce dessa literatura e toda a sua riqueza expressiva, quanto à articulação de várias linguagens, verbal oral, verbal escrita, musical e visual, e quanto aos diversificados temas que ela aborda, né, que esse tipo de literatura aborda. Então, nós vamos trabalhar dentro de uma ótica que nós até vimos um pouco anteriormente nos outros contextos que nós estudamos, né, de linguagem verbal. Aqui nós caracterizamos dois estilos, não é? A linguagem verbal oral, que é aquela falada, não é? E a linguagem verbal escrita, a manifestação, a representação, hein, daquilo que às vezes nós construímos através da fala. Também, não é como nós vamos a literatura de cordel, ela vem inserida junto com alguns contextos para complementar. Nós vamos retratar um pouquinho da música e da arte visual, que ela está relacionada também à literatura de cordel, tudo bem? Vou parar um pouquinho, só um minutinho aqui a projeção para aceitar o colega aí que está pedindo, está solicitando. Os alunos que entraram posteriormente, o chat está aberto, vai lá no chat e já registra o nome de vocês, tá? Para a gente contabilizar depois as presenças, tudo bem? Pessoal, ficou alguma dúvida até aí? Não. 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 Então vamos lá. É para anotar? Passamos por essa etapa, né? Eu posso disponibilizar também para vocês Professor, eu não ouvi, por favor, pode repetir? eu posso disponibilizar para Travou vocês pra mim. o PowerPoint depois, tá? Mas o que vocês considerarem importante para fazer a anotação, façam a anotação, tudo bem? Vamos em frente aí. Para início de conversa. Pessoal, alguém gostaria de fazer a leitura desse slide? Eu posso ler. Pode ler, então, por favor, faça a leitura para a gente. Na aula de hoje, vamos aprofundar um pouco mais sobre a literatura de cordel. Podemos, assim, conhecer, valorizar e respeitar a multiculturalidade própria do nosso país e os significados e coletividades, experiências comunitárias e o imaginário do folclore presente na produção do cordel. Legal. Turma, o que acontece? À medida que nós vamos desenvolvendo os nossos estudos, principalmente, né, na matéria de língua portuguesa, onde nós abordamos inúmeras vezes aí as construções de texto, análise literária, não é? A literatura ela está sempre presente no nosso aspecto social e no nosso dia a dia, não é? E o que nós vamos retratar hoje, ela está dentro da literatura, é mais um campo da área literal, né? E ela vai trazer aí um leque de oportunidades, né, para nos aprofundarmos um pouco mais dentro dessa área, dessa perspectiva, né, sendo esse aqui só mais um dos ramos que a literatura abrange, que a literatura traz, né. Quando eu penso sobre literatura, eu gosto de fazer a reflexão que a literatura é como se ela fosse uma árvore, né, e aí uma árvore ela tem o tronco que sustenta ela, não é? Isso para mim é literatura. E os campos que a gente pode desbravar nela é cada um dos seus ramos, cada um dos seus galhos, né? A literatura de cordel que nós vamos trabalhar hoje é mais um desses ramos que abrange esse universo tão imenso aí, tão especial. E se tratando de literatura de cordel, nós vamos estreitar um pouquinho mais as características desse gênero, né, desse gênero poético, desse gênero textual aí, para a gente poder desmembrá-lo melhor, entender as suas características, a sua função e a sua distinção no meio literal e no meio social. Tudo bem? E aí eu vou colocar algumas questõezinhas para vocês refletirem um pouco
tá? Sobre o nosso tema de hoje, literatura de cordel. Então, vamos pensar um pouquinho juntos aí. De onde vem a palavra cordel? Mas o que é exatamente o cordel? Pessoal, vocês gostariam de imprimir aí o que vocês conhecem ou que acham que poderia ser o cordel? Eu aguardo aí. Cordel O que- é tipo um O que vocês repetir. acham que é um cordel? É tipo, é aquelas historinhas pequenas que Ah, uma professora minha me falou, historinhas pequenas, que no interior ela falou que ficava pendurada numa cordinha assim no meio da praça. As aham, pessoas levavam para casa, liam e depois devolviam. certo. Quem mais gostaria de falar? O que vocês acham que é o Já é cordel? sobre, se eu não me engano, era meio que tipo uns folhetos que ficavam pendurados no varal, por isso que o nome cordel, que as Aham, pessoas passavam meio que numa banquinha para comprar, como se fosse numa revista hoje em dia, e ok. assim. Legal. Quem mais? Na verdade, eles não compravam, né? Eles escolhiam um e depois e trocavam por outro, se não me engano. Ok. Mais alguém aí, gente? Gostaria de falar o que seria o cordel, para vocês, o que é o cordel? Eu não sei. Ficava no lugar. Desculpa, não ouvi. Ok. Pessoal, então nós vamos seguir adiante, tá? Falando especificamente aí das características, né? Do que é o cordel, do porquê do nome cordel e o que seria, então, o cordel, a literatura de cordel. E quais histórias que nós encontramos nos cordéis? O que vocês acham aí? Que tipo de história, o que será que são retratados dentro dos cordéis? Alguns colegas manifestaram seu conhecimento, né, sobre o que seria o cordel e o que nós poderíamos encontrar dentro desses Poema? pequenos livretos aí. Poema, que tipos de Repentes. história? Repentes, mais alguém? As Poesia histórias e conto. geralmente. Poesia, Rima. rimas. As histórias geralmente eram de amor, de fatos que aconteceram na cidade. Hum, maravilha. Pessoal, nós vamos levantando aí as primeiras impressões, não é? Cada um vai agregando um pouco do seu conhecimento e a gente vai fazendo uma bela construção aí ao término. Certo, gente? Vamos mais adiante, então? Vamos falar um pouquinho, então, sobre o que é, sobre o cordel. Tudo bem? Acompanhe a leitura, por favor. A literatura de cordel é entendida como uma poesia popular. Então, aqui vocês já podem fazer o primeiro registro, não é? O que é o cordel? É uma poesia popular, que é impressa e divulgada em folhetos ilustrados como um processo de xilogravura. Nós vamos mais à frente, nós temos alguns slides que vai explicar para vocês, tá bom? O que é o processo de xilogravura. Apesar que alguns de vocês já devem ter tido essa experiência na aula de artes, né? Se não tiveram, poderão ter aí posteriormente, tá bom? Mas nós vamos explicar aí o que são as xilogravuras. Então, essa literatura, né, chegou ao Brasil no século XVIII, a literatura de cordel, através dos portugueses, e aos poucos se tornando cada vez mais popular. Vendidos em pequenas lojas de mercados populares, o cordel ganhou esse nome, pois eram expostos ao povo amarrados em cordões. Então, como um de vocês falou para a gente aí, dando a impressão do que era o cordel, e por que ele teria ganho esse nome, né? Esse tipo de literatura ganhou esse nome, nós temos uma tradição que ela veio de lá de Portugal, né? No período do Brasil colonial mesmo, certo? Século XVIII, nós temos aí as primeiras aparições desse gênero aqui no Brasil. A gente pode até destacar nos próximos itens aqui o porquê dessa tradição ela ser muito fortalecida lá no Nordeste.
O Brasil ele teve como a sua primeira capital Salvador, na Bahia. Então, os portugueses, né, tendo aquela cidade como referência, eu acredito que ali foi o berço, né, da literatura de cordel. Eles passam a divulgar esse estilo poético, né, e a produzir uma forma escrita e impressa, porque até a poesia ela era criada com o objetivo de recitação, né, de uma apresentação de forma oralizada, falada ao público, né, externada, muitas vezes até acompanhada de um instrumento musical. Daí também a gente pode ter algumas referências, né, alinhando a música à poesia. As duas se casam muito bem, não é? E a forma como eles compunham e registravam lá o seu texto, o seu conhecimento de forma oral, posteriormente passou a ser registrado de forma escrita. Então, a literatura de cordel, ela tinha esses primeiros moldes, né, de criação mais para citação mesmo, para declamação, para falar, né? E depois passaram a ser escritas e impressas aí. Alguma dúvida, gente? Até então, podemos seguir em frente. Pode anotar isso daí? Não, Pode. pode prosseguir. Vocês podem fazer as Prossiga, anotações, professor. tá bom? Hoje, assim que nós encerrarmos a aula aqui, eu vou colocar para vocês esses textos que nós estamos usando aqui nos slides, tá? Você vai mandar no grupo do Professor. Zap, professor? Isso, exatamente. Eu vou colocar Tá, ok. no grupo para vocês, A tá? Larissa, do primeiro A, falou que a internet dela caiu. Ela tá pedindo desculpa. Tudo bem, não tem problema. Vamos lá, então, gente. Os cordéis ou folhetos fazem grande sucesso em estados como Pernambuco, Ceará, Alagoas, Paraíba e Bahia. Esse sucesso ocorreu em função, além do preço baixo, do tom humorístico de muitos deles e também por retratarem fatos da vida cotidiana da cidade ou da região, como, por exemplo, as festas, políticas, secas, disputas, brigas, milagres, vida dos cangaceiros, atos de heroísmo, morte de personalidades, etc. Os folhetos também podem contar um fato isolado, como, por exemplo, um boato, contado de uma forma divertida, né? Usando aí do senso de humor, ou a ironia também. Muitos revelam a realidade desesperadora, o exagero, os mitos e as lendas. Então, nas características de construção aí do cordel, a gente vai encontrar alguns desses itens que estão sendo tratados aqui. Tá? Vocês observam que a maioria dos estados que a literatura de cordel ela obtém um destaque são os estados nordestinos, né? Primeiro, pelo berço, pelo lugar onde se inicia esse movimento, para depois a gente ter aí uma nacionalização dessa característica, né, literal. Então, os folhetos eram facilmente vendidos, pois custava pouco e como eram escritos, na maioria das vezes, por pessoas de pouca instrução, traziam uma linguagem popular, acessível. Seus versos eram recitados e algumas vezes acompanhados por violão, como eu tinha dito anteriormente, não é? Alinhando a música com a poesia. Muitas vezes se tornavam mais populares e superiores do que os jornais. Então, gente, aqui nós conseguimos já pegar uma característica mais peculiar aí, mais a fundo da literatura de cordel, porque ela traz uma impressão cultural, né, de cada espaço, cada lugar, de cada cidade, trazendo aí os diversos acontecimentos, sejam eles da vida cotidiana, né, abrangendo a política, abrangendo as lendas, o folclore local. Isso vai trazendo um requinte cultural, um acervo cultural aí bem amplo, não é? E uma característica marcante também da literatura de cordel é a linguagem popular. Ou seja, nós temos um estilo
nós temos as normas, né, que são convencionais da língua portuguesa, mas nós temos a fala coloquial, que é aquela que nós usamos de uma forma mais aberta, popularmente, digamos assim. Então, nós temos aí, na literatura de cordel, um tipo de linguagem mais acessível, a linguagem comum, algo que nós usamos no dia a dia. Tudo bem? Dentro dessa composição, a literatura de cordel ela era exposta, não é, em cordões mesmo, por isso ela ganha esse nome. E sendo exposta dessa forma, pela simplicidade também do processo de construção da literatura do cordel, ela tinha um preço barato, um preço acessível. Então as pessoas faziam muito, né? Até hoje fazem bastante o consumo desse tipo de literatura, né? No ano retrasado, se não me engano, 2019, eu estive em Aracaju. E aí eu fui numa cidade que se chama São Cristóvão. E lá eu encontrei, né, andando pela cidade assim, junto com meu filho, a minha mãe e a minha sobrinha. Foi uma experiência muito legal, não é? Um conhecimento cultural muito grande. Era uma cidade que me encantou bastante, pela simplicidade das pessoas, mas pela construção cultural, não é? Que é muito rica. Então, pude ter um encontro aí com várias situações. E uma delas, né, foi passando num lugar onde uma senhora vendia uns cestos de palha, né? Ela mesma fabricava os cestos de palha, e aí, em um cantinho, num lugar da loja dela, ela colocou lá os cordéis, né? Colocou uns cordões, assim, os barbantes, e lá estava a literatura de cordel. Eu pude trazer alguns exemplares. Eu paguei super barato, né? Cerca de R$1,50 a R$2 em cada folheto, em cada livretinho lá que eu pude trazer. Essa cultura ela está presente até hoje, tá, gente? Eu acredito que aqui em São Paulo tem o Centro das Tradições Nordestinas também. Eu estive uma vez nesse lugar e lá eles têm também alguns exemplares da literatura de cordel, não é? Dentro dessa mesma linha do que nós estamos retratando aqui, ok? Então, vamos adiante. De acordo com Manuel de Almeida, os folhetos são eficazes por serem escritos em versos compostos segundo um padrão que favorece a realização de sessões coletivas de leitura em voz alta. Ainda que a forma seja efetivamente fundamental, a superioridade dos folhetos deve-se também ao fato de eles apresentarem as notícias interpretadas segundo os valores compartilhados pelo público. Por isso, eles parecem superiores aos jornais em que se apresentavam as notícias em prosa. Então, se lembram aí, gente, da nossa aula, enquanto nós estávamos presencialmente aqui, não é? Que falamos um pouco sobre o texto poético e sobre o que é a prosa, né? O texto que é descrito em frases, não é? Frases, orações, períodos e, enfim, o parágrafo construído, não é? Existe essa diferença. Os jornais apresentavam as notícias de uma forma, com uma linguagem muito mais formalizada, não é? Os jornais, eles têm esse padrão de escrita, eles usam a linguagem formal como nos seus padrões de construção. E já na literatura de cordel, como nós usamos a linguagem coloquial, você tem uma linguagem mais aberta. Então, as pessoas elas escreviam os cordéis usando uma forma simplificada de escrita e, muitas vezes, até usando uma forma de escrever as palavras como a gente pronuncia mesmo, da forma oralizada, né? Vocês vão ver em alguns exemplos que nós temos aqui para vocês analisarem hoje, um pouco dessa linguagem mais simplificada, onde na literatura de cordel ela é aceita. Tudo bem? Alguma dúvida até aí, gente? Não. Não. Querem fazer algum comentário? Não. Ou podemos seguir? Maravilha. Vamos adiante, então. Por enquanto, não.
Aqui um fator de curiosidade, né? Você sabia que, vinda de Portugal, a literatura de cordel instalando-se na Bahia, a literatura de cordel instalou-se na Bahia, mais precisamente em Salvador. Dali se irradiou para os demais estados do Nordeste. Mas você pode se perguntar, por que exatamente no Nordeste? A resposta não está distante do raciocínio livre, nem dos domínios da razão, né? Como é sabido, a primeira capital da nação foi Salvador, ponto de convergência natural de todas as culturas. Ou seja, né, por ser a capital do Brasil naquele instante, Salvador ele era a rota cultural, né? As pessoas vinham para o Brasil, consequentemente, buscando esse ponto de referência, né? Salvador foi aí a primeira capital da nossa nação, né, do Brasil. E é um lugar lindíssimo, né? É um lugar fenomenal. E permanecendo assim até 1763, quando foi transferida para o Rio de Janeiro, né? Foi a nossa segunda capital do Brasil. Então, essa daí foi uma das motivações que a literatura de cordel ela tem tanta força, né? Ela tem essa expressividade no Nordeste, tá bom? Então, dentro desses fatores aí que nós conversamos um pouco, já dá para nós levantarmos as primeiras impressões, não é? Sobre o que é o cordel. Você sabe o que os folhetos, por que os folhetos são chamados de cordel? O que são xilogravuras? Nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso, né? E o que podemos encontrar no cordel. Pessoal, antes de nós entrarmos no tema da xilogravura aí, alguém sabe o que é? Ou queira externar para a gente o que talvez imagina que seja xilogravura? Eu não tenho certeza, mas é aquele tipo de arte onde meio que parece que é carimbado, assim, um negócio mais retrô. Eu não sei explicar direito. Eu tenho uma noção do que é na Sim. minha mente, mas eu não sei como explicar. Poxa, legal. Ó. Essa primeira referência que você trouxe, ela já é importante. Porque a xilogravura ela funciona como uma espécie de carimbo mesmo, não é? Mas alguém gostaria de apresentar aí? De falar o que acha que é a xilogravura? Tipo, é o que o Vinícius falou, só que em madeiras, não é? Em madeiras, isso, exatamente. Olha aí. Não. Os conhecimentos eles já vão aparecendo, né? Ele é construído, sim, numa plataforma de madeira, não é? E aí tem uma espécie de construção. Eu vou projetar para vocês posteriormente algumas imagens e isso vai ajudar a ilustrar melhor para quem não conhece um pouco dessa arte ainda, né? Vai poder prestigiar aí. Tudo bem? Então, gente, resumidamente aí, o que é o cordel? É um tipo de literatura, não é? Onde ela tem a sua composição de forma poética, sendo retratada aí o cotidiano, né? Fatores da vida cotidiana, com uma linguagem que pode ser informal, não há problema nesse contexto, né? Usar uma linguagem coloquial, ok? E nós temos aí uma propagação desse estilo, né? Antes usado mais de forma oral, num ato de declamação mesmo entre as pessoas, né? Eles se juntavam para escutar essa arte poética aí. Depois passamos a ter a configuração impressa dela, ok? A questão de ser chamado de cordel é porque os folhetos eram pendurados em cordões, né? Os folhetos ou livretos, eles eram pendurados em cordões e eles eram anunciados aí para venda também, tudo bem? E onde nós podemos encontrar os cordéis, né? Geralmente, olha, para quem gosta de buscar em alguns aspectos culturais, né? Aqui em São Paulo, eu falei para vocês do Centro Nordestino, né? Geralmente, em algumas festas da tradição nordestina, nós podemos encontrar também algumas lojas, né? Ou livrarias que possam expor essa temática, mas nas feiras é muito encontrada a literatura de cordel, por aí vai, não é? Vamos lá, vamos adiante.
Então, abrangindo um pouco mais os nossos conhecimentos, né? Literatura de cordel é um tipo de poema popular, originalmente oral. É o que eu disse para vocês. Primeiro, né, eles criavam no objetivo de declamação, de falar em público, e depois passou a ser impresso. Impresso em folhetos rústicos ou outra qualidade de papel, expostos para venda, pendurados em cordas ou cordéis. O repentista, eu ouvi bastante aí de vocês lá no início, não é? Quando eu perguntei, levantamos as primeiras questões sobre o que vocês sabiam sobre o cordel aí, não é? O repentista é o poeta popular em Portugal ou no Brasil. Um improvisador que, a partir de um mote, recita espontaneamente um poema em forma de repente. Então, aqui no Brasil a gente tem uma tradição, não é? E as pessoas que fazem o repente, eles têm até um destaque bem especial, né? No nosso fator cultural. Principalmente pelo senso de humor e pela ironia que eles trazem nas composições, né? Que eles realizam. Vocês conhecem... Professor, Pois não, pode falar. o que é um mote? A partir de um lugar, não é? O improvisador, ele determina um lugar onde ele vai fazer a recitação. Tudo bem? Ah, tá. Mais alguma questão, gente? Podemos seguir em frente, então? Aqui eu tenho Pode. Pode. Aqui eu tenho um pequeno desenho abaixo, né? Uma pequena figura abaixo, uma imagem que fora impressa por xilogravura. E aqui eu trouxe para vocês, olha, se vocês observarem bem de pertinho aí, essas imagens que estão expostas aqui, desses desenhos, eles representam a capa de uma das literaturas de cordel. Se vocês observarem aqui, essa primeira imagem aqui, onde eu estou passando a seta do mouse, ela é formada numa plataforma de madeira. Se vocês observarem, tem até os riscos da madeira aqui, ó, em cada parte dela, não é? Então eles moldam, literalmente na madeira, eles moldam o desenho e depois usa como uma espécie de carimbo. Eles pegam digamos que um rolo de pintura, não é? E vai lá usar a tinta e passa por cima da madeira, mas não pegando a madeira por inteiro, pegando só o que ficou em relevo. Vocês conseguem observar isso aí? Sim. Sim. Eles vão passando a tinta só nas partes que estão em relevo. Depois é só fazer como uma espécie de carimbo mesmo. Escolher o papel, você coloca a madeira lá em cima, né? Quando você retirar retirar a folha, retirar o papel, vai ter o desenho impresso. Então a xilogravura ela é dessa forma. Vocês podem ver nessa outra imagem aqui ao lado, também é um exemplo de uma construção artística aqui, não é? O autor ele faz o desenho da família, etc. Tem até algumas exposições aqui que ele pôs, né? Você vê que é um trabalho de arte bem elaborado, né? Vocês podem observar dessa forma. Aqui, olha, abaixo, nessa terceira figura aqui, a gente vê uma possível impressão disso, né? Você tem aqui um material que foi construído, que foi garimpado aqui, com cada um dos elementos, né, dos desenhos. Depois o artista ele passou uma demão de tinta, né? E aí ele imprime no papel. Vocês já tiveram essa experiência em algum momento? Alguém aqui já fez algum trabalho dessa forma ou não? Não. Não. Eu não. Ok. Não. Posteriormente, ó, eu lembro que na época que eu estava na escola, eu fiz um trabalho semelhante, né? Nós trabalhamos a xilogravura. Posteriormente eu vou conversar com a pro de vocês de artes para verificar aonde entra no currículo, né? Se vocês têm essa aula, tudo bem? Depois a gente pode até
elaborar algum projeto, algum trabalho dentro dessa perspectiva, tá bom? Então, a xilogravura literalmente é isso, tá, gente? Visto que lá no passado, quando a gente começa a falar de registros de impressão, eles não tinham a mesma tecnologia que nós temos hoje, não é? De construção. Então, eles precisavam adaptar, né? Realizar algumas adaptações para poder ter os seus registros impressos aí, ok? Aqui, gente, esse slide é importante vocês fazerem a anotação de cada um desses itens, apesar de que eu vou enviar para vocês, né? Mas é importante vocês fazerem o registro também, a anotação das características da literatura de cordel. Por que é importante? Nós temos um trabalho para realizar nessa semana. Vocês vão realizar uma construção, tá, de um texto literário de uma literatura de cordel. Para essa construção ela ser feita de uma forma específica, aí, respeitando as normas, né, desse estilo literal, é importante que a gente aborde as características que a gente encontra dentro desse tipo de literatura, tá bom? Então, olha, como eu falei anteriormente com vocês, a literatura de cordel, ela tem como principal característica aí a linguagem coloquial, né, que é feito para ser recitado. Então, a gente pensa na linguagem coloquial de uma forma mais simplificada, a forma de uma linguagem comum que nós usamos no dia a dia, nos nossos diálogos, né? Tem gíria? Então, como nós falamos de literatura de cordel, e a literatura de cordel ela pega mais a característica nordestina, eu posso dizer para você que teria um estilo de linguagem, pode ser que seja considerado gíria também, não é? A linguagem mais usada no Nordeste do país, ok? Geralmente nas literaturas de cordel, nós não encontramos vamos pegar aqui as nossas características da nossa cidade, certo? Ok. Conseguiu entender ou não? Consegui. Deu para entender? Então nós temos um estilo, não é? De uma linguagem mais ampla, não é? Digamos que uma linguagem mais aberta, mais simplificada, tudo bem? Uma outra característica, o esquema de rima. Na verdade, nós falamos de texto poético, e o texto poético ele sempre aborda, ou pelo menos em sua grande maioria, aborda esse tipo de característica, não é? A rima, ela é muito importante. Para a literatura de cordel, então, né, o fator de característica nesse estilo, a rima ela é muito forte mesmo, ela é bem assídua. Vocês conhecem aqueles repentistas que chamam Caju e Castanha? Eles são uma dupla, não é? E geralmente apresentam os repentes deles trazendo vários temas sociais aí ou situações de uma forma geral. Vocês conhecem? Já ouviram falar alguma vez? Já. Sim. Então. Sim, que eles fazem algumas rimas, não é? Isso, exatamente. Se vocês conhecem esse tipo de arte, então já se aproximaram bastante do que seria a literatura de cordel, né? No finalzinho da nossa aula aqui, eu vou colocar para vocês um pequeno vídeo, para vocês visualizarem melhor aí que nós estamos tratando, tá bom? Mais uma característica, ó, os temas voltados para o cotidiano, sertanejo, lendas folclóricas, a crítica da realidade nordestina e etc. Então, ó, até mesmo o que nós estávamos falando anteriormente, né? Quando vocês perguntaram sobre as gírias, né? A gíria ela tem um fator de comunicação, ok? Mas quando nós falamos de literatura do cordel, ela está mais voltada para esse tipo de característica aqui, ó. Tudo bem? Um outro ponto, gente, que sempre tem na literatura
de cordel, a ironia e o humor, ela sempre está presente aí em alguns desses fatores. Talvez, né, um certo drama, dependendo do tipo de construção que o autor ele resolveu colocar lá. Mas na sua grande maioria a gente vai encontrar essas características, né? Pensando nos nordestinos aí, que são pessoas que são bem alegres e para frente, né? A ironia e o humor, eles sempre estarão presentes. Tudo bem? A metrificação é o tipo de construção poética onde você vai alinhando cada um dos parágrafos, as palavras, a forma como elas serão empregadas dentro daquele parágrafo e a contagem, né, para que caiba tudo direitinho ali, dentro da rima, dentro da construção de verso por verso, né, de item por item sendo alinhado para que você tenha uma composição, uma construção da sua poesia muito mais enriquecida. E finalizando, né, das características da literatura de cordel, nós temos a xilogravura, que exemplifica, que foi o que nós exemplificamos no slide anterior. Tudo bem, gente? Alguma dúvida aí? Sim. Não. 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 Ô, professor, Oi. a Pode gente vai falar. ter que fazer um cordel? Vamos lá. Então, gente, o que nós vamos fazer? Ah, desculpa. Eu vou primeiro apresentar para vocês aqui alguns exemplos e depois eu vou colocar para vocês o que vocês vão fazer no trabalhinho. Tudo bem? Aí assim eu tiro as dúvidas de vocês lá, tudo que vocês tiverem por dúvida eu posso sanar. Tá certo? Vamos adiante aqui então. Aqui eu trouxe para vocês um pouco para exemplificar, né, o que nós vimos até agora sobre o cordel. Tem uma pequena construção aqui, uma viagem ao céu. Vocês podem ver aí, né, a capinha desse pequeno livreto. Aliás, vocês têm bem no centro da tela aqui um exemplo, né, de como os cordéis eles eram expostos. Vocês conseguem visualizar aí? Sim. Sim. Sim, né? São pequenos livretos, não é? Aqui dá para a gente entender melhor o que é como era exposta a literatura de cordel, certo? Geralmente, não é uma pequena construção de um texto literal, poético, né? Com todas as características que nós abordamos anteriormente e tendo a sua impressão dessa forma aqui, ó. E aí eles eram pendurados em cordões, né? Temos até aqui os prendedores de roupa mesmo, segurando os livrinhos. Esse aqui, ó, é Uma Viagem ao Céu, é um exemplo de cordel. A gente tem a capa dele aqui. E um texto poético construído, ó. Ao lado esquerdo da tela aqui. A gente tem, vocês podem visualizar aqui a construção poética, não é? Ele é separado, ó, em versos. Versos é linha por linha. E estrofes, né? Estrofes é quando você pega um trecho todo assim. Tem uma estrofe composta aqui, aí você deixa um espaço, pula uma linha, vai para a próxima estrofe, e assim, consequentemente, a gente tem a construção de todo esse texto poético. Tudo bem? Então, eu vou fazer a leitura para vocês, tá? Assim nós já vamos vendo algumas características dessa construção e vamos já assimilando com o que nós aprendemos até aqui, tá bom? Então, Uma Viagem ao Céu. Vamos lá. Uma vez eu era pobre, vivia sempre atrasado. Botei um negócio bom, porém vendi o fiado. Um dia até emprestei o livro do apurado. Dei a balança de esmola e fiz lenha do balcão. Desmanchei as prateleiras, fiz delas um marquesão. Porém, roubaram minha cama, fiquei dormindo no chão. Estava pensando na vida, como havia de passar. Não tinha mais um vintém, nem jeito para trabalhar. O marinheiro da venda não queria mais fiar. Pus a mão sobre a cabeça, fiquei pensando na vida. Quando ao lado do céu chegou uma alma perdida. Perguntou, era o senhor que aí vendia bebida?
Certo, gente? Gostaram aí da recitação? Sim. Sim. Foi bem de forma Sim. simplificada, não é? Mas a gente pode fazer várias interpretações dentro desse texto aí, certo? Ele tem uma construção poética que vai contando uma história de alguém, não é verdade? Se vocês conseguiram pegar isso aí, que ele vem traçando uma história, ele vem contando uma pequena história de si Sim. mesmo, ok? Um texto escrito em primeira pessoa, não é? Porque ele conta a história dele mesmo e talvez uma situação do dia a dia dele, aí, não é? Então, vamos para o próximo item um item de reflexão, tudo bem? Ó, sobre o texto, Uma Viagem no Céu. Vamos responder juntos aqui? Vamos tentar responder essas questões? Quantas estrofes estão presentes nesse texto? Vamos voltar lá para vocês contarem aí. Quantas 4. estrofes? 4? 3. O que vocês 4. acham aí? Mais alguém acha que é 4? Eu ouvi alguém dizendo que é 3. Mais alguém pensa diferente aí? 4. Eu acho que é 4. É Eu 4 acho que mesmo. é 3. 4 estrofes. São quatro É 4. estrofes, né? Nós temos Tá bem. 3 aqui de um ladinho e a última que não coube, né? A última não coube junto. Ah, São tá, não 4 prestei atenção. estrofes, tá bom? São 4 estrofes aí. Vamos ver a próxima questão? Que palavras conferem rima ao poema? Então, gente, nós temos uma construção... Meu computador travou um pouquinho. Nós temos uma construção poética e essas palavras, ela, dentro desse aspecto, ela tem as suas rimas, não é? Mas vamos usar de exemplo, talvez aqui, o primeiro parágrafo, tá bom? Para a gente poder responder essa segunda pergunta aqui. Deixa eu só visualizar se eu tenho ele aqui destacado. Isso aqui, ó. A primeira estrofe. A primeira estrofe do nosso texto. Então, a primeira estrofe era assim: uma vez eu era pobre, vivia sempre atrasado. Botei um negócio bom, porém vendi o fiado. Um dia até emprestei o livro do apurado. Onde a gente encontra a rima aí, pessoal? O que vocês acham? Atrasado no fiado. Atrasado e apurado. E apurado. Atrasado, fiado E apurado. e apurado. Não é? Vocês percebem aí que no decorrer da declamação, as rimas elas vão trazendo um sentido diferente ao verso, não é? Eles vai trazendo, a cada verso que é acrescentado, a gente vai tendo um ritmo sendo traçado dentro da leitura, não é isso? E aí a gente vai encontrando o ritmo, as palavras que elas têm a terminação parecida, não é? Elas têm a terminação semelhante, e elas vão dando uma característica para essa situação poética, não é verdade? Então, olha só, atrasado, fiado, apurado, eles vão dando a impressão que a gente precisa para a construção de um texto poético. Pensando aí no que fora tratado, né, na situação que o autor ele trouxe para a gente, qual que é o tema que ele está abordando aí, gente? O que vocês Pobreza. acham? O que vocês acham que é o tema abordado? Pobreza. Pobreza. Quem Falta mais de acha aí? dinheiro. O que vocês acham? É miséria? Miséria. Vocês acham que o texto está voltado mais a essa temática? Sim. Alguém pensou que esse texto poderia estar relacionando a questão de vida e morte de uma pessoa? Não. Chegaram a raciocinar dentro dessa ótica? Uhum. Porque, olha, observem o seguinte, gente. Quando nós vamos pegar o tema, tentar abordar um tema de um texto, vocês acham que o título ele é importante para esse tipo de análise? Sim. Sim. Então vamos lá. O que o título do texto diz pra gente aí? Que é uma viagem pro céu. Ao Uma céu. viagem até o céu. Uma viagem ao céu. Ao céu. Ok. Então, vocês acham que o título do texto ele já pode revelar pra gente, talvez, o que será retratado? Sim. Sim.
Maravilha. Então, gente, Sim. estratégia de leitura, tá bom? Essa é uma estratégia de leitura e interpretação para todas as provas, vestibulares, etc., que vocês forem realizar. Observem sempre o título do texto como um dos arsenais aí que trazem informação e mensagem, né? Ele sempre vai dar um referencial para a gente do que pelo menos vai ser tratado, não é? Então o autor ele já deu uma referência para a gente, olha, uma viagem ao céu. Então a temática ela está mais voltada à vida e à morte, não é? Dentro dessa perspectiva, é lógico que ele vai trazer subtópicos, igual vocês falaram, não é? A pobreza, ela entra nesse texto como um subtópico. Ele vai narrando coisas da vida dele, não é? O que aconteceu talvez na vida dele. Um homem que tinha um negócio, talvez montou um bar, montou talvez pela descrição, né? Ou localidade, teria montado uma pequena taverna ou algo assim, né? Mas ele só vendia fiado, então acabou, né, que ele não recebia era nada de ninguém e foi ficando cada vez mais empobrecido, na verdade. E aí um fator, olha, que é bem legal, né, bem que dá o arremate na poesia, dá até um fator de surpresa no final da história. Quando ele estava lá na fila do céu, né, ou andando, né, na direção do céu, ele encontra alguém que pergunta: não era o senhor que vendia bebida? Né? E assim a gente finaliza essa construção. Ok? Qual é o tema abordado? E a última, né, para nós classificarmos as rimas da primeira estrofe quanto à posição. Então aqui nós temos nós fizemos, né, contamos as estrofes, observamos quais palavras geram as rimas, né? E para a gente classificar a posição dessas rimas, eu acho que já é de forma bem simplificada, nós já até fizemos uma identificação prévia, não é? Ó. Vamos pegar aqui a primeira estrofe novamente para esse tipo de análise, né? Então, nós temos o parágrafo, desculpa, o verso 1, tá? Que é esse aqui, ó. Uma vez eu era pobre. No decorrer da nossa poesia, a gente não encontra uma rima para esse verso, né? Desculpa, gente. Passei a tela. A gente não encontra uma rima para esse verso, né? Ela tem o verso 1, ele está construído. Uma vez eu era pobre. À medida que a gente vai lendo os versos que vêm na sequência, nós vamos procurando aonde se encontram esses elos de rima, né? Então, o verso 1, ele teve a construção. O verso 2, vivia sempre atrasado. Ele ainda não causa uma construção de rima com o verso 1, né? Botei um negócio bom, seria o nosso terceiro verso aqui, até então não aconteceu a rima ainda. Vocês conseguem observar? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Sim. Ok. Simples, né? Até então não aconteceu uma rima aqui ainda. Porém, no quarto verso, a gente encontra o primeiro foco de rima aqui, ó. Porém, vendi o fiado. Esse versinho aqui rimando com esse de cima. Então, nós encontramos os pares aqui. Posteriormente, nós temos um dia até emprestei. É um outro verso que ele está na construção do texto, mas ele ainda não se aplica a uma rima. E aí nós temos o livro apurado, o sexto verso, né? Rimando com o nosso quarto verso e o nosso segundo verso. Tudo bem, gente? Então, respondemos aí as 4 perguntinhas de forma simples, não é? Deu para identificar bem aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me sinalizar, tá bom? Então, vamos lá. Vários escritores nordestinos foram influenciados pela literatura de cordel. Dentre eles, podemos citar João Cabral de Melo, Ariano Suassuna. Gente, vocês já assistiram o filme O Alto da Compadecida? Sim. O alto do quê? Já. O Alto da Compadecida?
Melhor filme da vida. Eu já ouvi falar. Eu queria ler a história sobre Uhum. ele, o livro dele. O livro do Ariano Suassuna, né? Ele lançou o livro e posteriormente foi reproduzido como um filme, né? E o João Grilo e o Chicó ficaram super famosos pelo Brasil e pelo mundo aí, não é verdade? A arte, o cinema trouxe a representação, né? Da história de Ariano Suassuna. Esse aqui é o autor do Alto da Compadecida, né? E de outras grandes obras aí. José Lins do Rego e Guimarães Rosa, né, que são grandes autores brasileiros, né? Esses autores eles contribuíram demais para a nossa vertente aí. Pessoal, nós vamos falar um pouquinho agora sobre como vai ser o trabalho de vocês, tá bom? Eu não sei se vocês acompanharam no grupo, na semana anterior, na sexta-feira, eu coloquei para vocês lá sobre o nosso concurso de literatura de cordel, onde nós vamos realizar, né, esse trabalho. Ele vai ser contado como nota já para o segundo bimestre, tá bom? Primeiro bimestre a gente vai fechar com os trabalhinhos com os formulários que vocês fizeram, com as construções que nós tivemos aqui no decorrer das aulas, não é? As avaliações elas vão pelo que vocês escreveram, não é? Pela forma como vocês responderam as questões e entregaram os trabalhos de vocês, fizeram a recuperação, os que necessitaram, né, de recuperação. Então, esse trabalhinho agora do cordel, ele vai para o segundo bimestre, tá bom? Qual que é a intenção desse trabalho? O Dia das Mães está próximo, né? Está chegando já. E aí, a comissão da área de linguagens aqui da escola idealizou uma forma da gente tentar homenagear as nossas mães, não é? Ou das pessoas que cuidam e cuidaram da gente, não é? De repente a avó, a tia ou alguém, a pessoa que representa tenha esse papel na sua vida aí, tudo bem? O que nós vamos retratar, gente? Vocês vão fazer uma construção de um cordel, tá ok? Como que vai ser? Você não vai propriamente construir o livreto, nem precisar fazer uma xilogravura, não é? Eu sei que nós temos muitos artistas aqui entre nós, e talvez até alguns que tenham anseio em fazer dessa forma. Mas nós não vamos construir ainda o texto desse jeito, tá? Vocês vão... a professora Adriana, ela criou um link no Padlet, onde vocês vão escrever lá, construir um texto poético, respeitando as características que a gente estudou hoje, tá? Da literatura de cordel. Com qual temática? É exatamente a de homenagear as mães, tá bom? Então, poema de outra pessoa, eu não sou boa de escrever. Desculpa, ó, eu não tô conseguindo entender direito, tá? Um barulhão bem grande aí. Oi. Será que eu poderia pegar um texto ou uma poesia de outro artista? Então, na verdade não. Na verdade não. Qual que é o objetivo dessa atividade? Qual que é o objetivo da atividade? É explorar a criatividade mesmo de vocês. Então, gente, isso aqui esse é um fator agora que vocês terão poucos dias para refletir, tá bom? Anota aí no caderno de vocês. Quando que é a entrega, professor, do meu cordel, do meu texto poético aí, da minha homenagem para minha mãe? A entrega, gente, é até o dia 30. Eu preciso que vocês façam a postagem no Padlet e eu vou soltar o link para vocês no grupo lá, para vocês fazerem um acesso, tá? Então, o que vocês vão fazer, gente? Dessa semana? Isso, dessa semana. Até sexta-feira. Ótimo. Por quê? O que vai acontecer? Eu sou burra, não sei escrever, muito pouco tempo. O que vai acontecer, gente? Muito pouco tempo para minha cabeça raciocinar alguma coisa, professor. Pois é, agora Souza, não basta as avaliações que tem até essa semana. eu entendo, Ô, gente. professor, um monte de coisa para fazer ainda até essa semana, professor. Como que acessa essa prova Ainda aí? tem os formulários. Professor, eu vou me mudar.
Gente, espera só um pouquinho. Professor, nós Eu tá vou cheio pedir de pra coisa, vocês. meu. Nós tá pior que trabalhador, velho. Formulário, Eu vou pedir pra prova, vocês clube fecharem. juvenil. E agora, mais esse trabalho. A gente não Eu tem ainda tô paz, com um não? monte de coisa atrasada ainda que eu Pessoal, tô por favor, fazendo. eu vou pedir para vocês fecharem. Gente, o negócio que Professor, vocês falar. estão falando agora é só Fecha os vocês, depois que microfones. terminar a aula, já montar. Vocês estão fazendo mal furduno. Eu sei que tem um monte de coisa Pessoal, pra fazer, mas fazer em 10 minutos vocês fazem isso. pessoal, Só ter fechem os paciência e microfones, respirar. por Todos. favor. Muitos Fechem os têm microfones, tarefas por favor. domésticas. Aí, deixa o professor falar aí, na moral, mano. Nossa, eu trabalho, eu também tenho Pessoal, trabalho fechem os doméstico, eu microfones, tenho por tudo. favor. Tá bom, professor. Vou falar, Vamos calma, lá. calma. Gente, vamos lá. Preciso continuar aqui. Vamos lá. Preciso continuar. Pessoal, o que que vai acontecer? Nessa semana, as nossas atividades elas vão até quarta-feira, ok? Vocês terão aí o tempo hábil para fazer, porque na quinta-feira e na sexta-feira nós não teremos transmissões. É o conselho de classe esses dias. Então, na quinta-feira vocês estarão despreocupados, não precisarão dispor de tempo para as lives. E na sexta-feira também, gente. A construção do cordel de vocês é algo que, obviamente, vai demandar um pouquinho de tempo, porque exige a criatividade. Mas o que vocês vão fazer é só o texto escrito, tá bom? Ninguém vai precisar construir uma xilografura. Professor. Nem nada. Tudo bem? Tem um limite, tipo, de estrofes? Então, ó, geralmente, como eu trouxe para vocês aqui um exemplo anterior, vocês viram que o autor ele escreveu aqui, até perdi o slide, ele fez quatro estrofes, não é? Você pode ver, ó, estou projetando de novo na tela aí para vocês. O autor ele construiu o cordel dele em 4 estrofes, porque a característica do cordel é um texto simplificado, não é? É um texto que ele tem as suas marcas, não é? A característica é muito importante. Agora, quanto ao tamanho, é uma construção pequena, né? 4 versos, eu acho que Professor, vou fazer um verso. pode representar bem, tudo bem? Mas, gente, olha só, é importante que isso aconteça. O que vai ocorrer? Depois que vocês fizerem a construção, os textos que vocês publicarem no Padlet, eles irão concorrer aí a um prêmio aqui da escola mesmo, tá? Onde vocês vão, onde o texto premiado, o texto que for premiado, vai receber uma cesta, né, para vocês entregarem de presente para a mãe, tá? Então, o aluno que atingir aí o maior índice de votação, tá? Ele vai receber, a mãe do aluno vai receber esse prêmio. Tudo bem? Então, gente, para trazer um pouquinho de inspiração a vocês aí. Uma pergunta. Quinta-feira falaram que. Quinta e sexta, eu acho, falaram que vai ter prova, alguma coisa assim, não sei. Formulário extra, não sei o que é, entendeu? E certo. Como que a gente vai estar fazendo esses negócios aí? Então, essas avaliações que você disse aí, foi as que eu conversei com vocês lá no início, um pouquinho antes de iniciarmos a aula, eu falei para vocês anotarem, não é? Que até o dia 30, lá na Secretaria Digital, as provas, as APs de língua portuguesa e matemática, elas estão disponíveis lá para vocês fazerem, entendeu? Então esses é que são os formulários, eles estão disponíveis, gente, até sexta. Ô, professor, aí esses formulários é o que o senhor tinha passado, tipo, que foi aquela avaliação? Ô, Iago, formulário extra não vai ter, não. O Vinícius tava zoando. Tá bom, mas ele tá falando um bagulho aí. O que vocês tinham por formulários eram os que a gente estava gerando depois das lives. Certo. Ok? Uhum. Esses daí a gente enviou para vocês. O que vocês têm para fazer essa semana, né, o que foi publicado para vocês essa semana, como atividade extra, né, fora os formulários que vocês já vinham fazendo, é a AP que está lá na Secretaria Digital. Essa prova ela é do governo do estado, tá? Então tem a AP de língua portuguesa e a AP de matemática. Essa vocês vão fazer acessando a Secretaria Digital.
A gente não Então, vai enviar formulário para vocês, ô tá? professor, eu tentei entrar no site, não tô conseguindo. Tudo bem. Então, ó, posteriormente, você pode entrar em contato com a gente aqui via WhatsApp, tá? Pode chamar no Tá. privado aí, a Professor, gente dá mais professor, orientação. o link que mandaram lá no grupo, junto com a foto, não tô conseguindo entrar não também. Tá, eu clico no link, aí dá zoom, sei lá. Né? Tudo bem, você pode me chamar no privado e você me manda o link para eu tentar acessar daqui para eu saber de qual link Ô, você tá falando, professor, tá? as duas provas de português e matemática pode entregar até sexta, né? Até sexta, se você puder Tá bom. acessar hoje, você já pode fazer hoje, entendeu? Tá, Pessoal, ok. o que é importante, olha, para eu poder continuar aqui e a gente finalizar, tá? O que é importante? Vocês priorizarem, deixar as atividades de vocês sempre em dia. Gente, todas as segundas-feiras, os professores colocam formulários. Então, vocês já sabem que chegou segunda-feira, vai ter formulário para vocês fazerem lá. Certo? Não deixa acumular tudo até o final de semana, porque senão depois vai ficar um monte de trabalho e vocês mesmos não darão conta de fazer. Se cada dia vocês programar para responder 2 formulários, você vai chegar na sexta-feira tranquilo, sem demais problemas aí, né? Sem muitos problemas para as atividades. Então, gente, por que eu estou passando para vocês, né? A semana ela está começando hoje. Hoje é segunda-feira, então se organizem para que vocês consigam dar conta de todas as atividades até o final da semana. Ok? Professor. Pois Tá não. bom, professor. Quando voltar o presencial, vai ter formulário ainda? Não, então, aí quando nós estivermos de forma presencial, aí a gente usa uma outra abordagem, né? Depende muito da situação de como estiver acontecendo, tá? Pessoal, fechem os microfones, por favor. Desliga o microfone aí, eu Gui. Fechem os microfones, por favor. Gente, Foi mal. finalizando aqui. Tem um texto, um pequeno cordel aqui do Braulio Bessa. Ele é muito conhecido também. Aparece bastante aí nos programas de televisão, não é? Eu tenho um videozinho dele aqui, vocês vão poder assistir posteriormente. E provavelmente vocês reconhecerão aí quem é ele, né? Então, eu vou ler para vocês aqui, talvez para que vocês tenham um pouquinho de inspiração ou pensem de uma forma aproximada aí do que é a construção desse pequeno cordel, tá? Para o Dia das Mães e para a atividade que nós vamos realizar, tá bom? Então, Cordel das Mães. Vixe, o cabra pode escolher muitas coisas nessa vida. Ser artilheiro ou goleiro, pedalar ou correr. Em até o sabor das coisas a gente pode escolher. Mas a coisa mais joiada, mais preciosa, mais arretada da vida da gente simplesmente não se escolhe. A mãe. Ela que é um pedacinho de Deus no meio do mundo. Um tantim assim de bravura e um tantão assim de ternura. Mãe é doce feito mel. Mãe é doce feito mel de rapadura. Macia feito algodão, cheirosa feito milho na fogueira, numa noite de São João. Mãe é pura perfeição, não tem para que escolher. É mesmo assim. Se eu tivesse a graça de escolher de todas as mães do mundo, escolheria você. Esse cordel é do Braulio Bessa. Vocês conseguem observar aí, gente, um pouquinho da característica que eu falei com vocês, não é? De uma linguagem coloquial, é uma linguagem mais simplificada, e a gente até tem algumas palavrinhas, não é? Que ele escreveu da forma como muitas vezes ela é oralizada, né? Ela é falada. Ó. A gente pode pegar aqui, num versinho aqui, ó. Pedalar ou correr, em té o sabor das coisas. O que ele quer dizer com em té? Até. Até. Não é verdade? Mas olha aqui, ó. Na literatura de cordel, esse tipo de linguagem é aceita. Tudo bem? Existem mais pontos aí que a gente pode apontar, não é? Que ele trouxe um pouco da linguagem, de uma linguagem mais coloquial do que da norma padrão. Não é, ó? É um pedacinho do céu no meio do mundo, ó. Mei, que é no meio, né? No meio do mundo. Um tantim, né? A abreviação da palavra tanto, um tantinho, ele retrata aqui
usando a linguagem, a linguagem informal mesmo, uma linguagem muito mais aproximada com o que é falada no dia a dia de forma mais despreocupada. E assim, gente, a gente tem um certo alongamento aí dessas características. Tudo bem? Deu para exemplificar um pouco aí sobre o cordel das mães? Sim. Sim. Sim, professor. Então, ó, aqui está um pouquinho do que é para ser feito, né? Produz uma poesia de cordel para fazer uma linda homenagem ao Dia das Mães ou da pessoa querida que cuida de você. Poste no seguinte link. Esse link que está aqui no slide eu vou colocar para vocês no grupo, tá bom? A melhor poesia ganhará uma lembrancinha personalizada com um poema para apresentar essa joiada arretada, né? Maravilha. Então aqui, ó, esses itens eles estão todos em destaque para vocês, tá? O concurso de cordel. Eu vou enviar esses PowerPoints que nós apresentamos nas aulas de hoje. Vou colocar para vocês aqui eu vou colocar para vocês no grupo, tá? Então, nós já vamos caminhando para o final aí, tá, gente? Hoje nós tivemos essa apresentação, conhecemos a manifestação da nossa cultura nordestina, né? Super importante para a nossa literatura, para o nosso aspecto social aí, para o dia a dia também. Aplicamos uma aproximação com a cultura nordestina, trazendo um olhar crítico, simultaneamente poético sobre a realidade sertaneja. Foi isso que nós retratamos para hoje, tá? Finalizando, vou colocar para vocês aqui um pequeno vídeo, tá bom? Tem 2 minutinhos aí para vocês visualizarem. Aí vocês me sinalizam se estão vendo, tá? Só um minutinho. O primeiro vídeo que eu vou pôr para vocês aqui são dos artistas que nós falamos no decorrer da aula. Nós vimos no decorrer da aula, que é o Caju e o Castanha. Todos estão vendo a imagem aí? Sim. Sim. Vamos lá, então. Sim. Assistam ao vídeo. E aí, professor, o áudio tá baixo. Tô escutando nada do que eles estão falando. Professor, não dá pra ficar. Tá muito baixo? Demais. Eu vou fazer o seguinte, ó. É porque eu tô nos limites aqui de volume também. Então, gente, vamos fazer o seguinte. Eu vou postar para vocês no grupo e vocês assistam lá, tá bom? É 2 minutinhos, Ok. o vídeo é bem rápido, tá? Mas ele tem uma marca muito, muito especial da literatura de cordel. Tudo bem, gente? Pessoal, eu vou encerrar a gravação aqui, tá certo? Os alunos, teve algum aluno que não colocou o nome no chat? Por favor, coloque o nome no chat lá, tá? E eu vou me despedindo de vocês aqui, finalizando a nossa aula. Tudo bem? Pessoal, dúvidas, vocês podem me chamar pelo WhatsApp, ok? E não se esqueçam aí das nossas tarefas no decorrer da semana, tá? Muito obrigado pela participação de todos. Até logo, gente. Vou encerrando aqui a gravação, tá bom? Valeu, professor. Tchau. Tamo junto.